Galera, e agora a gente começa a falar sobre selenterados, também conhecido como quinidários. E eles têm uma característica interessante, corpo gelatinoso. Aí você fala, por que corpo gelatinoso? Porque eles têm muita água na sua composição. Inclusive, o animal que apresenta aí uma característica interessante, né? 97% do corpo constituído de água, não é à toa que acaba se chamando água viva. Então é o grande, vamos dizer assim, representante desse grupo. Claro que tem outros, tem a hidra, tem os recifes de corais, tem a caravela e até mesmo onde vive o Nemo, a Nemo, não é isso? As anêmonas do mar também são representantes. São animais super gostosos de se tocar, né? Só que não, né? Porque eles queimam. Isso, inclusive, vai ser uma característica importante, vai ser um dos destaques do grupo. Mas aí você já começa a acompanhar e perceber que está começando a rolar realmente uma evolução, as melhorias aí das características evolutivas de um grupo para o outro vai se aparecendo. Primeiro que eu já falo aqui em simetria radial. No grupo anterior, os poríferos, eu falava que eles eram assimétricos, não tinham uma forma definida. Aqui não, eles têm uma forma definida, é uma forma de circunferência, e é como se, na verdade, eu pegasse o animal e cortasse, inclusive, em 5 pedaços, 5 fatias. Imagina como se fosse uma pizza e eu vou cortar em 5 fatias. E aí uma característica importante, o que eu tiver numa fatia, obrigatoriamente eu vou encontrar nas outras. Então é uma simetria pentarradial, porque são raios todos iguais, beleza? Eles são diblásticos, apareceu esse termo aqui, coisa que não aparecia no grupo anterior. Então isso é uma característica que a embriologia se torna um destaque, na verdade. Se a embriologia é destaque, já te adianto, a reprodução sexuada, ela passa a ser a mais importante daqui para frente. No grupo anterior era a assexuada. Diblástico, de dois tecidos na fase embrionária, também conhecidos como os tecidos embrionários. Então eles têm essa fase embrionária, tem embriologia, por isso a reprodução sexuada é o destaque, beleza? E tem esses 2 tecidos. São 3, na verdade, nós somos triblástico, até adiantando uma característica nossa, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, os 3 tecidos embrionários, que vão formar todos os órgãos e sistemas. Só que aqui nesse caso, esses animais só têm 2. Inclusive, pessoal, eles são os únicos animais diblásticos, beleza? E a outra característica também embrionária, acelomados. Prefixo A, a gente já sabe, significa a, ausência, negação, não é isso? Então, a ausência de celoma, aí você fala, Tony, grande coisa, né? O que significa celoma? Celoma significa cavidade. Cavidade como caixa craniana, caixa torácica, cavidade abdominal ou até mesmo cavidade peritoneal. Perceba também que em cada cavidade nós vamos guardar um determinado sistema. Sistema nervoso, cardiorrespiratório, sistema digestório, geniturinário. Então, cada sistema vão estar localizados aí nessas cavidades. Agora, olha só que interessante. Está tudo organizado, compactado, bonitinho, não é isso? Boa organização. Acelomados, ausência de celoma, não tem cavidade. Então, não tem essa, vamos dizer assim, não tem essa organização, ele é desorganizado. Fica tudo misturado neles. Mas já começa a aparecer os destaques que estão surgindo pela primeira vez. Eles até têm sistema respiratório? Não, é ausente. A troca gasosa é por difusão na pele. Aí você fala, Tony, não poderia falar então, em vez de ausente, que é uma troca gasosa, uma respiração cutânea? Não, porque ainda não tem sistema circulatório. Então, querendo ou não, está ausência de sistema circulatório, respiratório, excretor. Destaque mesmo, estão surgindo pela primeira vez, sistema digestório e sistema nervoso. Mas não comemora, hein? Porque não é a 8ª maravilha do mundo. Quando você fala sistema digestório, eles têm tubo digestivo incompleto. Bom, nós temos o tubo digestivo completo. Isso significa que nós temos boca, tubo e o ânus, né? O fiofó. Beleza? O nosso é completinho. Epa, para eles então vai faltar alguém. É isso mesmo, para eles é incompleto porque olha só, ele só tem boca e tubo, não tem ânus. Você fala, opa, problema, né? Porque para nós é tranquilo, né? A gente come, faz a digestão e defeca, não é isso? Então tem entrada e tem lugar de saída. Aqui não, o animal, olha só, não tem ânus. Então o que acontece? O animal vai inchar, vai ficar enfesado, é isso? Vai explodir, é uma bomba de merda? Não. Na verdade, tudo que entra, sai, né? Se eu bebo água, eu urino. Se eu inspiro, eu expiro. Se eu como, eu defeco. Então, aqui tem que sair. Come, faz a digestão, só que defeca pela boca. Viu como é importante ter um ânus? A gente não dá valor, né? Tá aí, ó. A digestão já começou a melhorar. Você percebeu que eu falei no tubo e acontece a digestão, não é isso? Então, se está acontecendo uma digestão ao longo do tubo digestivo, a gente fala que é uma digestão extracelular.
Só que esses animais não é totalmente extra. Começa extra e termina intracelular, termina dentro das células, dentro dos lisossomos. O outro destaque é o sistema nervoso, que está surgindo pela primeira vez. Mas esses animais vão ter nervos difusos, então os nervos ficam todos misturados, beleza? É uma forma de uma rede, na verdade. E quimimecanorreceptores, sensibilidade química, então o animal consegue identificar pH, por exemplo, da água, salinidade da água, ou mecano de toque. Só que tem um problema, gente, é só nervos, não tem cérebro. Você toca o animal como se fosse uma rede, você dispara todos os nervos ao mesmo tempo. O animal não sabe dizer onde foi tocado, não sabe dizer se aquele toque foi doloroso ou carinhoso, ou se estava quente ou estava frio. Tudo isso porque o animal não tem cérebro. Então eu até desenhei aqui uma anêmona do mar e dá para a gente ver perfeitamente aqui. Ó, essa rede toda que eu estou desenhando aqui, tá, é justamente o sistema nervoso. Aí você fala, Tony, essa coisa aqui, a boquinha e o tubo digestivo. O tubo digestivo parece um saco, né? Beleza? Então você vê que é muito simples. Você fala assim, Tony, de boa. É uma porcaria de sistema digestório e de sistema nervoso. Cuidado, é uma porcaria se você comparar com nós, seres humanos. É verdade, tenho que concordar com vocês. Agora, se eu estiver falando do grupo anterior, lembra do grupo anterior, poríferos, então conclusão, o que acontece? Isso aqui é uma maravilha, porque o grupo anterior, os poríferos, esponja do mar, ela não tinha boca, não tinha tubo, não tinha nervos. E aqui já tem. Beleza? Então, cuidado, veja se o exercício está fazendo comparação e com que grupo estão sendo comparados. Se é um grupo anterior ou posterior ao grupo em questão. Beleza? A reprodução é muito parecida ainda com a reprodução dos poríferos, quase o mesmo estilo, porém, já destaquei antes, no comecinho aqui da nossa aula, que eu falei que reprodução sexuada é mais importante. A assexuada até rola, do mesmo esquema, brotamento e regeneração, beleza? Regeneração só se o animal for cortado, lembra disso. Reprodução sexuada, já melhorou aqui. Eu tenho animais que são dioicos e tenho animais que são monóicos. Lembra que os dioicos são justamente macho e fêmea, não é isso? Água-viva, por exemplo, tem questões relacionadas a macho e fêmea. Monóicos, a anêmona do mar. A anêmona do mar, ela não tem jeito, ela é a monóica, ela é hermafrodita. A fecundação contínua externa, eles liberam gametas no ambiente, na água. E o desenvolvimento indireto, portanto, significa que continua tendo o estágio larval, beleza? Agora, destaque mesmo, exclusividade, no grupo anterior eu falei que era os coanócitos, lá nos poríferos, né? E aqui eu estou falando que é o quenidoblasto. Exclusividade tem função de proteção e também, consequentemente, captura de alimento. Quenidoblasto é essa célula que eu desenhei aqui, ó. Só que ela fica espalhada ao longo da pele do animal. Então, quando você toca o animal, você toca em algumas delas. Você toca nesse cílio. Esse cílio ele funciona como se fosse um gatilho. A hora que você toca nele, essa tampa levanta. E essa estrutura vermelha, chamada nematocisto, ela pula para fora. Até desenhei aqui o nematocisto para fora, ó. Quando o nematocisto pula para fora, o que vai acontecer? Ele tem os espinhos. Esses espinhos vão rasgar a sua pele. Não vai doer, porque corta somente a sua epiderme. E a epiderme não tem terminações nervosas. Tem um tubinho que desenrola, e esse tubinho vai desenrolar e vai chicotear a tua pele. Na ponta do tubinho, mais espinhos. Para cortar mais um pouquinho a tua pele, beleza? Você fala, Tony, mas para que isso? Porque tem um líquido aqui dentro, e esse líquido ele vai ser liberado. À medida que ele é liberado, ele vai extravasar e ele vai penetrar justamente os ferimentos. Então você vai ter a sensação, e essa é a realidade mesmo, é o que vai acontecer, que sua pele está queimando por dentro. Beleza? Então é função de proteção, porque se tocar vai queimar, não é? Ou até mesmo captura de alimentos. Se um peixe esbarrar aí, por exemplo, já era. Tony, mas não tem um peixe palhaço, né? O famoso Nemo, que vive nos tentáculos da anêmona do mar? Verdade. A anêmona do mar, ela apresenta essas células, os quinidoblastos, ao longo dos tentáculos, beleza? Então, se você tocar nas laterais, inclusive, do animal, teoricamente não queima. Na dúvida, não toque. Mas o Nemo é interessante porque ele tem uma dupla escama que protege justamente contra a ação desses tentáculos, então do quinidoblasto. Então, acaba não queimando ele. Aqui eu desenhei também uma água-viva. A água-viva é interessante porque ela usa o próprio sistema digestório, essa aqui é a boca dela, para fazer justamente a locomoção. Então ela puxa a água para dentro dela, aí ela fecha, porque ela tem músculos e contrai. Né? Nessa contração que ela fecha, expulsa a água na forma de um jato. Então ela consegue se locomover dessa forma. Olha que bonitinha. Ela vai se locomovendo. Beleza? Agora, do jeito que eu desenhei essa água-viva, qualquer lugar que você tocar nela, vai queimar. Beleza? Agora, a grande maioria das espécies de água-viva, elas apresentam tentáculos. Se apresentar tentáculos, ela só queima nos tentáculos, beleza? Teoricamente, na parte de cima, se você tocar, não vai queimar. Na dúvida, é melhor não tocar,